tá? Congresso Ramatiz, que eles fazem anual. Eu fiz a seguinte pergunta: quantas encarnações vocês acham que vocês já tiveram aqui na Terra? O primeiro levantou a mão e falou 20 mil. Eu falei, porra. O segundo, 10 mil. Eu comecei a brincar, né? Falei, quem dá mais? Quem dá menos? Que é a coisa de Silvio Santos. Bom, o mínimo que um daqueles estudiosos kardecistas, ou não podia ser kardecista, que era Ramatiz, né? Congresso Ramatiz. Mas tinha uma foto do Kardec e do Ramatiz lá na frente, os dois. Né? Eles cultuam Ramatiz, Kardec também. 500 encarnações. Falei, porra, esses caras não sabem fazer conta. Puta que pariu. Chico Xavier tem um livro dele, que é a história de Emmanuel, né? Publius Lentus. O livro se chama 2000 anos. Um dos primeiros livros psicografados por Chico. Aí, ele vai contar a história como senador romano, lá em Roma, tal, né? E aí ele morre. E aí Chico vai escrever um segundo livro com o seguinte título: 50 anos depois. Ou seja, passa 50 anos e Emmanuel reencarna novamente. Tá? Então, veja bem, essa é uma história que está no kardecismo clássico. Então, você faz a conta, ó. Se um espírito viver aproximadamente aqui uns 50 anos em vida, que naquela época... Era muito. Era muito. A média, na época de Jesus, na época de Cristo, era 27 anos. A média de vida, tá? A expectativa média de vida. E 50 anos no plano astral, entre uma encarnação e outra. Então, a média, 100 anos para você encarnar, certo? Então, em 1000 anos, um cidadão pode dar 10 encarnações. Uhum. E se ele estiver na época de Cristo, lá vem reencarnando. Para dar 20 encarnação, ele tem que chegar a 2000 anos aqui. Uhum. Se ele quiser dar 500 encarnação, pô, você tem que entender que 8.000 anos antes de Cristo, a população do planeta Terra era de 4 milhões de habitantes só. Só tinha 4 milhões de habitantes. É a Idade da Pedra. É a época do Fred Flintstone. Né? A civilização começou a ser chamada de civilização 3.000 anos antes de Cristo a 2.500 antes de Cristo. Então a gente passou de 8.000 anos até 3.000 anos antes de Cristo, chegou a 70 milhões de habitantes na Terra. Anos 3 milhões, que vai começar a civilização hindu, começar a cultura chinesa, começar a civilização da Mesopotâmia, né, com a escrita cuneiforme, né? Primeira forma de escrita, primeiras cidades organizadas. Isso há 5.000 anos atrás. Certo? Então, se você chegou e tinha, na época de Cristo, o ano zero, 170 milhões de habitantes na Terra. Ou seja, não tinha vaga. Então, quem pode dar 10, 20 encarnação, 30 encarnação é quem chegou na Terra nessa época. Só que você tem que chegar aqui pela primeira vez, tá? Nenhum espírito nasce aqui na Terra. Nenhum espírito é gerado aqui na Terra. Não é que na Igreja Católica fala, o espírito não tem reencarnação. Para a Igreja Católica não tem reencarnação. Nasceu, o espírito é gerado, morre, daí vai para a eternidade. Mas não tem pretérito. Essa é a visão da Igreja Católica. Não tem origem, né? Uhum. Não tem reencarnação. E a origem é aqui. Não tem uma origem estelar. Por isso que você não tem como conversar com um cristão católico nesse contexto de falar que ele é uma alma extraterrestre. Mas o budismo não. Os caras lá já pensam numa vida anterior a tudo isso. Então, as almas, à medida que a população vai aumentando no planeta Terra, essas almas têm que chegar de fora. Elas têm que ser transmigradas de outros projetos planetários na galáxia para se misturar em espíritos. Elas são transportadas em espíritos, com tecnologias do plano espiritual. Chega aqui, elas são recepcionadas nas cidades astrais para preparar a encarnação pela primeira vez aqui na Terra dessa espírito. E é tudo um projeto organizado. Tá? Ninguém está se matando, ninguém está guerreando nas estrelas. Porque ninguém viaja nas estrelas levando o corpo físico. Todo mundo sabe que a melhor forma é viajar no plano astral, no plano espiritual. É lá que está a ciência e tecnologia, tudo pronta já. Na superfície, é como o ser humano, o projeto kármico, é um projeto de esquecimento. Você encarna e esquece quem você é. Esquece o que você veio fazer aqui. E acaba se envolvendo com todas as coisas que estão vivendo nesse mundo. E você não vive a sua realidade espiritual, a sua verdadeira essência,
pelo qual você até projetou para viver aqui neste mundo. Então, hoje, presta atenção, a Terra, ela demorou quase 10 mil anos para ter 1 bilhão de habitantes. O primeiro 1 bilhão de habitantes chegou em 1850. Então, todos esses 700 são almas que estão chegando. Estão chegando. Bom, em 1900, nós tínhamos 1,2 bilhões de habitantes. Então, agora vou pegar até 1950. Com 2 guerras mundiais, nós tivemos em 1950 2 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, demorou 10 mil anos para chegar a 1 bilhão e em 50 anos dobrou. Ou seja, não esqueça que é aquele cálculo que para dar 2 encarnações tem que ser mais que 100 anos em média. Ninguém pode dar 2 encarnações além do espaço de 100 anos. Isso é uma média estatística, tá? Claro que alguém pode morrer daqui por 10 anos e encarnar de novo, por algum motivo. Mas geralmente é longo. Até na época de Jesus era longa, porque não tinha vaga. Né? Se você que tem vaga para encarnar todo mundo o que quer. Bom, então, agora presta atenção. De 1950 até o pouso do homem na Lua, né, que começa aquela história de Chico Xavier, da Data Limite, chegou 2 bilhões de almas em 20 anos. 2 bilhões de almas em 20 anos. Bom, aí vem a data limite de Chico Xavier, que dá 50 anos de moratória. Certo? 50 anos de moratória, nesses 50 anos, depois de 69, com a pisando na Lua, chega a 4 bilhões de almas em 50 anos. Porra, alguma coisa esquisita está acontecendo nesse período aqui. Por que todos os almas vieram? Demorou 1 bilhão, 10 mil anos para atingir 1 bilhão. E agora, né? Bom, batemos 8 bilhões de habitantes, certo? Tá? Então, eu afirmo para vocês, categoricamente, que 7 bilhões de espíritos que estão nesse planeta, encarnado hoje, estão na primeira encarnação nesse planeta. Se fizer a regressão de memória, vai dar merda, vai cair em outro projeto, em outro planeta. E o rosto dele pode ser diferente de um humano até. Pode ter umas diferenças. Porque os corpos são adaptados ao ecossistemas de planetas, de mundos. Quem de vocês tinha pensado nisso? Agora você faz a seguinte pergunta para você mesmo. O Jorge Versili veio aqui? Uhum. Eu assisti o trecho do Jorge Versili e ele fala uma frase minha, viu? Aqui nesse programa ele falou. Ele falou o seguinte: você quer conhecer um extraterrestre? Quer ver um extraterrestre? Olha no espelho. Ah, sim. Uhum. Ele não falou isso para vocês? Porque esse é eu que falo. Você quer ver um extraterrestre? Pergunta que espírito que está aí dentro de vocês. Quem que está aí dentro pensando, sonhando, pensando? Quem era você antes de estar neste corpo aqui? Onde você estava? Você não... então são 87%, estatisticamente, dos habitantes do planeta Terra hoje estão na primeira encarnação nesse planeta. Então, nós sofremos, em 100 anos, uma gigantesca invasão extraterrestre. Mas invasão de espírito.